criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Nem um dia sem Bíblia, seguimos hoje aqui, um pouquinho mais tarde a leitura, mas que estamos aí na correria do novo ponto, né, das outras coisas, mas nem um dia sem Bíblia, seguimos aqui, não podemos finalizar o dia sem ler a nossa Bíblia. Capítulo 7, 8 e 9 de Levíticos e Mateus 24, do 1 ao 28, vamos ler lá. A lei da expiação da culpa, e esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fissura. Também ambos os rins, a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, terá para si o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na caçoula, ou caçarola, né? Muitas pessoas conhecem assim, será do sacerdote que oferecer. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como do outro. Sabe o que a gente aprende aqui, pessoal, de tantas coisas? Todo aquele que vive para o altar, vive para o sacerdócio, tem o direito, primeiro, as coisas de Deus, tem o direito de usufruir daquilo que é das coisas de Deus. Por isso que a Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário. Você vê que não é ostentação como tem hoje, não é uma coisa à parte, não é pegar primeiro para si, mas é usufruir daquilo que sobrou, usufruir daquilo que é dividido em holocausto com aquilo que é para mantimento, tá? Isto é bíblico. Agora, essa forma empresarial ostentadora que existe, isso quebra todos os princípios de Deus, pessoal. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores oferecerá bolos de fermento amassados com azeite, e coscorões sem fermento amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. O que é a oferta alçada? Com uma finalidade, né? Ela foi levantada com um propósito. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, aqui demonstra que oferta de voto ou oferta voluntária são ofertas diferentes e são bíblicas, viu, gente? No dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a oferecer não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Então, quer dizer, aquilo que foi feito, né, vamos dizer assim, por um ato de cumprimento de um propósito, sacrifício, ou culpa, ou perdão, tinha que ser lançado fora e não comido.
Hoje em dia tem isso, pastor? Não tem mais. Hoje em dia tudo foi lançado sobre Cristo, mas ainda há uma separação. Santa Ceia, né, não pode ser dado a quem não é convertido. Santa Ceia não pode dar a criança. Por quê? Porque ali a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 11, que eu tenho que aprender a discernir o corpo do Senhor. Exatamente isso aqui, tá? Entender qual é o propósito e dar valor e santificar aquilo ali. Verso 19. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. Com fogo será queimada, mas da outra carne qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Quer dizer, uma pessoa que vamos dizer aqui, tendo sobre si a sua imundícia, uma pessoa que é pecadora, uma pessoa que não se arrependeu, uma pessoa que vive na prática do erro, usufruir daquilo que é santo, ela será punida, ela pagará um preço. Verso 20. Porém, se alguma pessoa comer a carne no sacrifício pacífico que é do Senhor, tendo ela sobre si... a mesma coisa, desculpa, gente. Verso 21. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Deus é muito rigoroso com as coisas dele, pessoal, porque são santas, são separadas, então não pode ser misturada, fazendo, sabe assim... As coisas de Deus são santas, separadas e tem que ser levada com temor e tremor e muito a sério. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, verso 22 e 23 agora, fala aos filhos de Israel, dizendo, nenhuma gordura de boi, nem carneiro, nem de cabra comereis, porém pode-se usar da gordura de corpo morto e da gordura do dilacerado por feras, para toda a obra, mas de nenhuma maneira os comerás. Naquele tempo usava-se gordura viva, né, gente? Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que o comer será extirpada do seu povo. Então você vê, são muitas ordens e muita lei. Cristo cumpriu tudo. E através de Cristo, nós vivemos hoje uma forma mais suave, mais facilitada, para poder cumprir a vontade de Deus. Porque aqui, você está vendo quantos detalhes, nenhum ser humano seria capaz de cumprir isso aqui. Por isso que Cristo é o sacrifício perfeito. Verso 26. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Isso aqui Cristo não aboliu, não. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo que quem oferecer ao Senhor sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor, a gordura do peito, com peito trará para o movê-lo, por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Olha aí. Também a espádua direita, a parte do omoplata, né? A parte do lado da coxa, dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. É Deus honrando o trabalho, viu, gente? Todo trabalhador é digno. Aqueles dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espada direita para a sua porção, porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel do seu sacrifício pacífico e os dei a Arão, o sacerdote, a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor. Então assim, Deus tem uma porção para o sacerdócio, para todo aquele que ele chama para administrar os seus negócios. Deus ele não é injusto e não quer usar ninguém no sentido grosso da palavra mesmo, de vamos dizer assim, de abusar das pessoas. É um privilégio servir a Deus, mas Deus, como é correto e perfeito, ele nos chama para o seu serviço. Ele sabe que nós vamos ter que muitas das vezes deixar coisas no nosso dia a dia e precisamos comer, beber, viver como qualquer ser humano. Então ele deixa uma porção
autorizado. O que pega hoje é que as pessoas querem ficar com tudo para elas, o mínimo para o Senhor, e ainda continuar pedindo mais. São abominações a Deus. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei dos holocaustos, das ofertas de manjares, da expiação do pecado, da expiação da culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico. Mas isso era no tempo de Jesus, era no tempo do Antigo Testamento, perpétuo, eterno, geração em geração. Que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou os filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele as vestes, o azeite da unção, como também um novilho da expiação do pecado, e 2 carneiros, e o cesto dos pães sem fermento, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu-lhe a túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele a estola, e cingiu-o com cinto de obra esmerada da estola, e os apertou com ele. Se fosse hoje, o pessoal ia falar o quê? É porque é irmão do Moisés. É porque é parente do Moisés. É uma igreja familiar, né? Não. Quando Deus chama um, ele chama todos, porque ele não chama um para dar confusão em casa. Cada um pode ter um chamado diferente do outro, mas uma família chamada, uma família pastoral, é uma família, toda a família, viu, gente? Cada um pode ter um chamado específico, uma atribuição, uma responsabilidade diferente do outro. Nem toda família vai ser pastor, nem toda família vai ser músico, nem toda família vai ser... Não, mas o chamado é para a família, não é para um. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs... perdão, gente, só interrompendo aqui. Inclusive o chamado da salvação. Quando Deus chama um para ser salvo, Deus quer que seja salvo toda a família. Aí, tanto no chamado ministerial quanto na salvação, pode ter gente que não aceita? Pode. Pode ter gente que rejeita? Pode. Pode ter gente que não quer? Pode. Mas que Deus chamou, chamou. Mas parte dianteira pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E ele espargiu 7 vezes sobre o altar, ungiu o altar de todos os seus utensílios, como também a pia, a sua base, para santificá-los. Inclusive aqui, os filhos de Arão não quiseram, pecaram e foram mortos dentro do tabernáculo. Isso é exatamente a realidade que eu estou falando para você. Deus chama todos, mas nem todos aceitam, nem todos querem, nem muitos rejeitam, né? Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes a túnica, cingiu-os como o cinto e apertou-lhes as tiaras como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e os degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, purificou o altar, depois derramou o restante do sangue na base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fissura, rendendo do fígado, o redenho do fígado e 2 rins e a sua gordura, e Moisés queimou-a sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu esterco queimou fora no arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou Moisés, expandiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém, a fressura e as pernas lavou com água. Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolou
Moisés e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito. Depois, mais para frente, você vai entender isso aqui. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que está na fressura, o redenho do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a espada direita, também do cesto dos pães sem fermento que estava diante do Senhor. Tomou um bolo sem fermento e um bolo de pão azeitado, cheio de azeite, um coscorão, e o pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram uma oferta da consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a ele. Tomou Moisés também o azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes, seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Você vê que até as vestes de uma pessoa que é crente é santificada. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comereis com o pão que está no cesto da congregação, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão, mas o que sobejar da carne do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprir os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fazer para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação diante da noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pelas mãos de Moisés. E aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou a Arão e seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem defeito e traze-o perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem defeito para o holocausto, também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor, e disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação pelo pecado, o teu holocausto, faz a expiação por ti e pelo povo, depois faz a oferta pelo povo e faz a expiação por eles, como ordenou o Senhor. Tá vendo aqui, gente? É sempre por nós e pelas pessoas e por nós que exercemos o sacerdócio, porque o sacerdote não está isento de pecar, de errar, porque também somos carentes e necessitados da santificação. A diferença é que nós temos essa consciência e temos que fazê-la, né? Só que hoje você vê muitas das vezes as pessoas vivendo uma vida natural, vivendo o sacerdócio e cobrando do povo uma vida diferente. Então, primeiro tem que ser no altar. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, mas o restante do altar derramou sobre a base. Mas a gordura dos rins e o redenho do fígado da expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram sangue, e espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e degolou e o preparou por expiação do pecado com o primeiro.
Fez também chegar o holocausto, ofereceu o segundo rito, ou ritual, e fez chegar a oferta de manjares e a sua mão encheu dela. Então queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi, do carneiro, a cauda do que cobre a fressura, os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão lavou as suas mãos ao povo. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e abençoou e desceu, havendo feito a expiação do pecado, o holocausto e também a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Quer dizer, caíram por terra ali, né? Então, irmãos, essa é uma coisa muito maravilhosa que acontece. Por quê? Porque nós sabemos que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele quer usar as pessoas, mas Ele exige consagração, Ele exige aceitar uma direção, Ele exige subjugação, Ele exige excelência, detalhes. Não é de qualquer jeito, tá bom, não. O manual está aqui, a Bíblia, é fazer conforme está escrito, sem tirar e nem pôr. Mateus 24, do 1 ao 28. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou cuidado, né? Porque muitos virão em meu nome, está se cumprindo. Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, tudo que estamos vivendo hoje, né, pessoal? E reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Parece que está falando dos dias atuais, né? Surgirão muitos falsos profetas, nem fala, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui então é o rascunho, é o raio-x da realidade de hoje. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quer dizer, preservar as escrituras no coração e nas obras. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e que estiverem sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás nas buscas das suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvará. Então, por isso que os dias estão passando rápido. Deus está abreviando os tempos para salvar quem se converteu. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, graças a muitos salvos que estão fazendo a diferença nesses dias, estamos tendo chance a cada dia. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. E o povo está dando crédito a tanta baboseira, irmão. Jesus, tem misericórdia. Fica na paz, gente. Amanhã nós voltamos com mais uma leitura. Tchau.